Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que cada um de vocês estiverem assistindo. Vamos dar início aqui então. Eu quero convidar você que está aí, que abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, dos versos de 7 a 18. Colossenses 4, do verso 7 ao 18. A palavra de Deus diz o seguinte: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Saudo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos à circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizeis a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de punho próprio. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu infinito amor que nos alcançou um dia. Pai, somos gratos a Ti por tudo. E nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor realmente me use como instrumento para anunciar a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, começo do ano, a equipe do Palmeiras fez uma contratação. Contratou o consagrado treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, sem dúvida alguma, se não um dos maiores treinadores brasileiros das últimas décadas. Vanderlei Luxemburgo foi campeão de vários títulos nacionais, o qual o levou ao cargo de técnico da seleção brasileira, o qual também o levou a ser o comandante do poderoso Real Madrid, a poderosa equipe onde possuíam os Galácticos ali, então intitulados assim, né? Vanderlei Luxemburgo teve uma carreira vitoriosa e consagrada, como já dito. Porém, a carreira de Vanderlei Luxemburgo, depois de um tempo, começou a decair. Aquela carreira que sempre foi subindo, uma carreira que sempre foi levando ele aos melhores times, agora de mal a pior. Porém, esse ano o Palmeiras deu uma nova chance ao treinador, e o qual deu uma entrevista, a qual eu achei muito interessante uma coisa que ele disse. Vanderlei Luxemburgo disse o seguinte: a minha carreira começou a decair no momento onde eu pensei que, pelo simples fato de eu ser o treinador de uma equipe, ela seria vitoriosa. Não importava quem fossem os jogadores, não importava qual era a estrutura da equipe, pelo simples fato de eu ser o treinador, a equipe seria campeã. E foi nesse momento que a minha carreira começou a decair. Irmãos, essa frase do treinador brasileiro, esse reconhecimento da sua falha, é algo muito comum também em nosso meio. E não é distante de nós também no ministério. Nós também acabamos caindo em ciladas como essa. Assim como os irmãos aqui de Colossenses também poderiam estar caindo nisso.
E é o que eu quero convidá-los a ver comigo nessa manhã. A ver comigo o poder que essa falsa ilusão pode trazer. O que nós vamos ver aqui é a carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, muitos teólogos vão dizer que é a carta com maior teor e tratado teológico de todas as cartas de Paulo, aonde nela nós encontramos pontos fundamentais para a fé cristã, aonde nós encontramos aqui pontos aonde parece que Paulo escreveu essa carta em nossos dias. É uma carta escrita há milhares de anos atrás, mas que ainda hoje parece tão atual. Nós vemos também no capítulo 1, Paulo escrevendo a saudação àqueles irmãos, e Paulo elogiando profundamente os irmãos de Colossenses, dizendo assim: vocês, irmãos, que acabaram de se converter, acabaram de conhecer Jesus, mantenham esse amor, paz e comunhão que vocês têm vivido, pois realmente é para isso que fomos chamados, e vocês têm vivido de forma certa, forma correta o cristianismo. Porém, no capítulo 2, e por grande parte dessa carta, Paulo vai gastar um tempo com um ponto, o qual ele achava fundamental: ensinar e corrigir aqueles irmãos. Paulo começa a falar com os irmãos de Colossenses dizendo o seguinte: irmãos, cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo, pois eles estavam sendo apresentados a algumas filosofias, as quais os apresentavam dizendo o seguinte: o importante é você ser livre. Você tem que ser livre. E essa filosofia então tomava e governava os pensamentos de alguns daqueles irmãos. E Paulo sabia o quanto aquilo poderia ser algo sucinto, mas que poderia levar aquele irmão totalmente distante de Jesus Cristo. Então Paulo ele acaba se atentando muito a esse ponto nessa carta, mostrando e ensinando aqueles irmãos de que realmente deve ser tomado cuidado com esse ponto. A falsa liberdade que estava girando em torno dos colossenses. Paulo certamente conhecia isso de perto, pois Paulo havia sido um fariseu ali, um estudioso da Bíblia, alguém que realmente gastou o tempo da sua vida estudando. Paulo realmente, quando ainda chamado Saulo, vivia perseguindo cristãos. Paulo vivia por si, Paulo vivia de forma autônoma. Ele não era um dependente de Deus, mas sim alguém que acreditava que a sua própria força, o seu próprio conhecimento seria capaz de realizar as coisas. Então Paulo conhecia de perto aquilo que ele estava corrigindo e alertando aqueles irmãos. Paulo sabia o quanto aquilo poderia ser perigoso e afastá-los da verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Com isso, Paulo então dá essa correção e começa a ensinar aqueles irmãos. Mas irmãos, esse ponto aqui tratado, como eu disse, parece que é tão atual, porque quando nós olhamos para os nossos dias, o que nós mais vemos parece na teologia, nas filosofias e agora nessa cultura do coaching, é que o que importa é você ser livre. Você depende apenas de você. Você é a melhor pessoa para o seu futuro. É você que consegue preparar as coisas para ter um excelente futuro, porque você depende de você, dos seus dons, dos seus talentos. São essas coisas que fazem a sua vida movimentar. Você não depende do exterior, você depende de você. Irmãos, quantos de vocês também, assim como eu, nunca caíram nessa cilada de pensar, por exemplo, que na igreja que você faz parte, se simplesmente você sair dali, pode ser que não vão encontrar alguém tão bom quanto você? Pode ser que você se sinta insubstituível. Você realmente pode acreditar que realmente você é o melhor para aquele lugar. Irmãos, esse é um mal que pode tomar conta dos nossos corações. Esse é um mal que pode ser algo que parece tão distante, mas que pode estar dentro de nós. Irmãos, ano passado eu vivi uma situação bastante
interessante quanto a isso. No ano passado, eu tive uma discussão em casa. E eu nunca fui de uma família rica, porém eu sempre fui de uma família de classe média, onde meus pais sempre trabalharam e sempre lutaram e sempre me deram oportunidades de ter coisas as quais eu necessitava, nunca me deixando faltar o que comer ou o que beber, roupas para vestir, entre outras coisas que eram até desnecessárias, podemos dizer assim, até supérfluas, mas eles ainda assim me supriram dessas coisas. Então eu sempre acostumei em ter o meu próprio quarto, o meu próprio guarda-roupa, o meu próprio banheiro, as minhas próprias coisas. E eu cresci acostumado com isso. E acredito que todas essas coisas sempre foram fáceis, né? Porque eu sempre tive. Mas no ano passado, quando aconteceu essa discussão, eu acabei saindo da minha casa. E naquele dia eu não sabia para onde ir, porque eu realmente não tinha para onde ir. Agora eu não teria mais o meu quarto, o meu banheiro. Eu não tinha para onde ir. Então foi quando eu decidi vir para a igreja, para essa igreja, para poder ficar aqui morando por algum tempo. Só que aqui a igreja não possui chuveiro, não possui um quarto sozinho, um quarto individual, não possui camas para que eu possa dormir. Aqui se tornou meu quarto, aqui era onde eu tinha meu colchão para poder dormir. Para tomar banho, que é algo tão comum, né, para todos nós, eu dependia de meus amigos para poder ir na casa deles para tomar banho. Coisas simples, eu passei a depender de pessoas para poder realizar. Irmãos, para nós homens, isso acaba sendo ainda mais difícil porque somos orgulhosos. E como é difícil para nós dependermos de uma pessoa, pois nós aprendemos desde cedo que temos que ser independentes, que sermos livres. Nós também somos apresentados a essa falsa filosofia, essa falsa liberdade. E nós ficamos presos nisso, queremos sermos independentes. E como é difícil dependermos de alguém. Como é difícil dependermos de alguém. Mas irmãos, eu confesso para vocês que foi um momento terapêutico em minha vida. Deus me tratou muito nesse momento. E não é vergonha para nenhum de nós podermos dizer que dependemos de alguém. Não é vergonha nenhuma em algum momento precisarmos de pessoas em nossas vidas. Trazendo para o texto aqui de Colossenses, quando nós olhamos para o texto que foi lido, nós vemos o próprio apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, um cara que pregou para centenas, milhares de pessoas, uma pessoa que fez milagres, viu milagres acontecendo diante dos seus olhos, e ele está preso nesse momento, incapaz de poder anunciar o evangelho àquelas pessoas que ele queria. E a única forma dele anunciar o evangelho de onde ele estava era através de pessoas. Aqui nós vemos no texto pessoas que ali se chegaram a ele, pessoas como Onésimo, por exemplo, que levavam as cartas por ele, Tíquico, Jesus o justo, entre tantos nomes que Paulo cita ali, pessoas que eram cooperadores do ministério de Paulo, pessoas que muitas vezes eu e você nem conhecemos e que nós nem muitas vezes nos atentamos tanto na Bíblia, mas que foram fundamentais no ministério desse homem. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, dependia de pessoas. Paulo conhecia a verdadeira liberdade para os colossenses. Paulo estava ensinando para eles ali, mostrando que realmente nós vivemos uma vida em comunhão. O reino de Deus é um reino onde não é só a minha vida, mas é de todos nós. Todos nós formamos um só corpo. Paulo, em certa ocasião, nós vemos ali em Atos, ele estava para ir em determinado lugar e ele se recusa a ir naquele lugar porque Tito não estaria lá. E ele queria estar na presença do seu amigo, pois ele sabia o bem que Tito faria para ele. Paulo, no começo da sua jornada, foi recebido por Ananias
E Ananias foi lá para ver, orar por ele, para que ele pudesse voltar a enxergar. Paulo precisou de Barnabé também. No começo da sua carreira, eles andaram juntos. Andaram juntos no começo do ministério de Paulo. Timóteo, o filho amado. Tantos nomes aqui citados e tantos nomes a mais que nós encontramos nas Escrituras, que foram cooperadores de Paulo. Irmãos, o reino de Deus é um reino aonde não se constitui apenas em mim, mas em nós. E nós vemos isso claramente também na vida de Jesus. Irmãos, Jesus é o homem, Jesus é o Deus que se fez homem, melhor dizendo. Jesus veio à terra, o único entre nós que teria total condição de viver nessa terra sozinho, pois ele era totalmente dependente de si mesmo, pois ele realmente tinha todos os poderes e condições de realizar aquilo que desejava. Porém, o próprio Jesus decidiu andar com 12 homens falhos por toda a sua vida nessa terra. E Jesus andou com esses homens durante 3 anos ali intensos. Mas o que mais me chama a atenção é a forma que Jesus falava e alertava esses homens. Em vários momentos os apóstolos começavam a discutir, dizendo: quem entre nós é o maior? E Jesus olhava para eles e dizia: o maior é aquele que serve. Esse era o anúncio do reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus dizendo que quem é o maior? O maior é aquele que serve. Esse é o maior. Ele foi o maior, porque ele veio à terra, se fez homem para servir como sacrifício vivo pela minha vida e pela sua. Jesus ensina isso, e Jesus também diz o seguinte: vocês não precisam ficar carregando fardos pesados nas suas costas, vocês não precisam andar sozinhos. Vocês podem tirar esse fardo das costas de vocês e depositarem sobre mim, pois eu sou um Deus justo e um Deus compassivo. Essa é a mensagem que Jesus ensina no Evangelho. Essa é a mensagem pregada por Ele a todos nós. Jesus nos chama também, e Ele mesmo se intitula como o cabeça da igreja. E eu e você, irmãos, somos parte desse corpo, somos membros desse corpo. Somos membros desse corpo onde Jesus é o cabeça. E assim como foi na vida de Paulo, também em nossos dias, nós temos que entender a verdadeira liberdade para nós. A verdadeira liberdade para nós hoje não é sermos livres como o mundo nos ensina, mas a liberdade para nós é sermos servos e submissos a Deus, pois é nisso que se constitui a liberdade de um cristão, na dependência de Deus. Irmãos, as palavras que Luxemburgo disse, que eu apresentei aqui no começo, certamente é algo muito presente em nossas vidas. Aquilo que eu passei no ano passado, como eu disse, foi algo muito importante na minha vida, pois Deus me tratou muito ali. E eu tenho certeza que Deus também trata a sua vida e te ensina nisso. E que Ele está te ensinando nisso agora, de que você não deve andar sozinho, mas depender dEle e entender que Ele é o Senhor da sua vida. Irmãos, certa vez eu vi um quadro, acredito que muitos de vocês devem conhecer, principalmente aqueles que leram o livro Oração, qual o professor Luiz Fernando nos passou. E nesse livro, nesse quadro, Oração, ou Mãos que Oram, né? Conta a história de 2 irmãos. Esses 2 irmãos eram filhos de um homem, o qual teve 18 filhos. E pela grande quantidade de filhos, ele não tinha muitas condições de realmente dar a melhor condição para aqueles filhos. Ele não tinha condições em dar o melhor alimento, os melhores ensinos e coisas do tipo.
E os dois daqueles irmãos, eles se destacavam porque gostavam e iam bem na parte de artes. E eles queriam estudar nessa área. Eles queriam estudar artes. Porém, o pai não tinha condição para que aqueles dois irmãos pudessem estudar. Então, aqueles irmãos começam a conversar e decidem fazer o seguinte: vamos fazer assim. Vamos tirar na sorte. Qual de nós ganhar poderá fazer o curso, enquanto o outro vai trabalhar para poder sustentar aquele que faz o curso. E assim que aquele que acabar o curso se formar e começar a ganhar dinheiro, ele volta e com o dinheiro que ele está ganhando ele paga o estudo do outro. Então aqueles dois irmãos entraram nessa decisão e decidiram por tudo bem, vamos fazer isso. Então um daqueles irmãos foi o sorteado e premiado para poder estudar. Todo feliz ele vai então para os seus estudos e começa a estudar artes. E ele começa a pintar quadros maravilhosos e seus quadros começam a fazer sucesso. E ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. Enquanto o seu irmão trabalhava em uma mina, todos os dias, em uma mina de carvão. E depois de passado algum tempo, quando ele já tinha uma condição financeira melhor, ele volta até o seu irmão e fala assim: meu irmão, eu vim aqui para pagar agora o seu curso. Chegou o momento onde eu vou poder pagar para que você agora estude. E o seu irmão diz assim: muito obrigado. Eu sou extremamente grato de você cumprir com aquilo que prometeu. Porém, eu já não consigo mais estudar para isso. Pois todo esse tempo trabalhando na mina de carvão fizeram com que minha artrose e doenças em minha mão me possibilitassem de poder pintar novamente. Eu já não consigo mais. Mas não fique triste por isso. O importante é que você conseguiu se formar e ser quem você é hoje. E eu encerro com isso, irmãos, dizendo que esse é o reino de Deus, onde nós nos dedicamos ao próximo. E algo que eu sempre gosto de falar, irmãos, sem dúvida alguma, amizade é um dos maiores meios de graça que Deus nos deu. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já foi agraciado e abençoado por Deus através da vida de pessoas. Que Deus realmente abençoe a sua vida e a minha. E eu quero deixar aqui com você um desafio. Se você realmente, assim como eu, já olhou para a sua vida e você falou assim: realmente eu tenho tentado viver por mim mesmo, eu te convido a se ajoelhar nesse dia e orar a Deus e falar assim: Deus, tire isso de mim e me ensine a realmente depender do Senhor e realmente não ter dificuldades também em depender de pessoas, pois eu sei que eu faço parte de um corpo, do mesmo corpo que meu irmão, aonde o Senhor é o cabeça. Que a nossa oração seja essa e que Deus abençoe a sua vida. Amém?